Graça e paz, meus irmãos. É um bom dia. Estamos aqui nesse domingo, no canal Palavra Revelada. Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração nessa manhã. É motivo de alegria nós estarmos aqui, aqui na chácara do meu sogro. E Deus me deu uma palavra aqui, poderosa, para me trazer para os irmãos. Se encontra aqui em 1 Crônicas, capítulo 15, no verso de número Perdão, 1 Crônicas, me perdoem, tá? Capítulo 13, verso de número 14. Assim ficou a arca de Deus com toda a família de Obed-edom, 3 meses, em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha, Interessante aqui que Davi, ele quer trazer a arca de Deus de Quiriat Jearim. E ali ele pede para que os seus homens tragam a arca. E no decorrer, vindo a arca, os carros de bois tropeçavam. E por conta disso, ele foi tentar ali segurar a arca, ele foi fulminado, ele acabou morrendo por tentar ali conter a arca de Deus. Davi ficou muito triste. E ali a arca de Deus foi parar na casa de Obed-edom. Interessante que a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Eles foram prósperos porque a arca da aliança ficou presente ali. Isso representa a presença de Deus na minha e na sua vida. É claro que hoje nós estamos no tempo da graça. Se fosse no tempo da lei, naquele tempo essas coisas aconteciam. Hoje acontece de maneira diferente. A maneira que Deus trata com cada indivíduo, com cada ser humano, no sentido de juízo, no sentido de realmente estar tratando com o caráter de cada um. Porque Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Deus não mudou. Deus, ele continua o mesmo, mas não daquela forma. Antigamente, de fato, a pessoa era fulminada. Como também ali os filhos de Arão, Nadab e Abiú foram oferecer fogo estranhos e foram mortos também, foram fulminados. O que a gente entende desses textos é que a presença de Deus não pode ser levada de qualquer forma na nossa vida. A gente não pode viver uma vida dupla. É uma coisa dentro da igreja e um outro contexto fora. Nós temos que realmente viver a palavra de Deus. E se você nessa manhã não se alinhou ainda com Deus, é tempo de você se alinhar. Interessante que a família de Obed-edom, com certeza, eram pessoas tementes a Deus, porque eles não foram fulminados, não foram destruídos pela arca da aliança do Senhor. Ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e ele e a sua casa prosperou. É interessante que, eu não sei como que era a vida de Obed-edom, se eles eram muito pobres, se eram pessoas escassas financeiramente falando, mas a presença de Deus naquele lugar começou a trazer abundância, a trazer prosperidade na vida deles. A presença de Deus, quando ela está na minha e na sua vida, as coisas tendem a crescer, tendem a evoluir. Até, nós vemos na epístola de Pedro ali, 3,16, não me falha a memória, 1 Pedro, antes cresçamos, pois, na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, quando você está na presença de Deus, você cresce na graça, você cresce no conhecimento. E para você crescer na graça e no conhecimento, você tem que estar realmente cheio da presença de Deus. Como tem estado a sua vida? É uma pergunta que Deus faz para nós aqui nessa manhã. Você tem de fato procurado estar na presença de Deus? Claro que a gente não é perfeito, nós somos seres humanos falhos. Mas todos os dias a gente tem que levantar de manhã, falar com Deus, pedir perdão pelos nossos pecados e procurar alinhar nossa vida diante de Deus. Todos os dias a gente se converte, a gente se arrepende dos nossos pecados. Deus ainda está nos dando oportunidades. Enquanto a vida ainda é esperança, se estamos vivos, é porque Deus está nos dando novas oportunidades a cada dia que passa. E o que Ele quer de nós? A presença de Deus. Interessante que tem um carro de boi ali. É interessante, Ali aqueles carros de boi tropeçaram e por conta disso ele foi segurar a arca da aliança e ele foi fulminado, ele foi morto, Uzá.
Como você tem levado a presença de Deus? Como você tem levado Deus para as pessoas no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, né? Onde você tem congregado? Como você tem vivido, né? Orando, procurando ser prudente ou cometendo vários tipos de absurdos aí, né? A gente vê muitas pessoas que infelizmente cometem vários tipos de absurdos. Independente do que você fez, mas se você está arrependido e que a presença de Deus, Deus ele te perdoa, né? Deus ele tem misericórdia. Senão nós não estaríamos aqui hoje, né? Deus teve misericórdia de mim muitas vezes. Mas o que a gente não pode é deixar de se arrepender, né? O que a gente não pode deixar de voltarmos para Deus. Nós temos que nos converter. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então essa é uma promessa de Deus. Se nós que somos povo de Deus os chamamos pelo nome, se nós nos humilharmos e orarmos, né? Ou seja, e nos convertermos dos maus caminhos, então tem que haver uma conversão, né? Nós temos que nos arrepender daquilo que nós fizemos de errado e que não temos agradado a Deus, né? Temos tirado Deus da nossa vida de alguma forma, entristecido o Espírito Santo, porque a presença de Deus não vai habitar num templo sujo. Nós temos que nos limpar, né? Tá interessante aqui que eu vim sentar aqui, né? A gente veio passar o final de semana aqui na chácara e a minha sogra até falou para mim: passa um pano na mesa porque tá cheio de poeira, né? Eu passei um pano aqui e limpei para me colocar aqui a Bíblia, né? Tem aqui uma apostila de estudo aqui, tem um caderno, vou fazer umas anotações, os apontamentos aqui de manhã, né? Um lugar gostoso aqui para a gente refletir. Interessante, eu tive que limpar a mesa. Nós temos que limpar também a nossa vida, né? A gente tem que limpar todo dia. Todo dia a gente tem que parar. Acabou o dia, ou de manhã, né? Não sei qual horário que você acha mais interessante fazer isso, mas fazer uma reflexão do que você precisa melhorar, do que nós precisamos melhorar. Todo dia eu faço uma reflexão. Será que o meu dia foi bom hoje? Será que o meu dia foi produtivo? Será que quanto de pecado eu cometi hoje? De erros que eu cometi e eu vou tentar melhorar para mim não errar mais. E tudo aquilo que a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, seja na área emocional, né? Seja, tem pessoas que têm problema com a língua, né? Ele não contém a língua, ele sempre tem que estar falando mal da vida de alguém. Ele não cuida da vida dele, ele tenta falar mal da vida de alguém. É um mau hábito, é um vício que a pessoa adquiriu. Mas você pode mudar também. Se você quer a presença na tua vida, como Obed-Edom, ele tinha a presença de Deus na vida dele. E 3 meses a vida dele mudou, cara. A Arca da Aliança do Senhor ficou na casa dele. Ele prosperou, a sua família prosperou. Tudo que ele tinha prosperou. Se ele tinha lavoura, a lavoura começou a produzir como nunca. Se ele tinha funcionários, triplicou o número de funcionários. Se ele vendia algum produto, se ele tinha alguma empresa, a empresa dele explodiu o faturamento. Assim é na minha e na tua vida. Tudo o que você faz cheio da presença de Deus, você prospera, você cresce. Mas você tem que estar na presença de Deus. E para isso, nós estamos hoje no tempo da graça. Uzá foi fulminado, mas não era o tempo da graça, né? Naquela época era olho por olho, dente por dente, né? Deus não tolerava. Se alguém, na época ali você vê em Levíticos, Números, se alguém cometesse algum tipo de pecado grotesco, era olho por olho, dente por dente. Quem matava morria, dependendo do pecado a pessoa era julgada daquela mesma forma. E se a pessoa cometesse algum tipo de idolatria, ela era até mesmo apedrejada e morta, né? Acã, você vê lá no livro de Josué, que o povo de Deus perdeu a batalha contra Ai. Por quê? Porque Acã pegou um cinto babilônico, uma capa babilônica e escondeu no acampamento dele. E Josué achou estranho, por que eles tinham perdido a batalha com um povo tão medíocre como Ai. Ele foi consultar o Senhor e Deus falou: olha, tem coisa maldita no vosso meio, tem um anátema. E ali Josué foi de família em família, de casa em casa. E eu comecei a ler aquele texto. E se a gente for parar para analisar, foi algo terrível que aconteceu. E ali ele chegou na casa de Acã. Acã, ele deu glória a Deus ali, né? Só que não tinha jeito para Acã, porque ele não estava no tempo da graça. E ali Acã teve que tirar ali o que ele pegou, o cinto, a capa, teve que confessar o que ele fez. E ele foi morto. Ele, esposa, filhos, netos. Já imaginou? Todo mundo apedrejando ali, o cara foi morto. Porque naquela época não havia misericórdia. A pessoa pecava, ele era
ele era executado mesmo. Era executado, né? Deus não tolerava. E por conta disso, depois eles lutaram contra ele, venceram e prosperaram, enfim. Mas o que a gente aprende com isso? Que a presença de Deus a gente não leva de qualquer maneira. Deus, ele pode não te fulminar, ou não me fulminar, mas ele vai agir com certo juízo contra nós. Nós vamos ser punidos por Deus, disciplinados, repreendidos, para a gente não cometer tais atos. Então, todos os dias, reflita na sua vida, nesse domingo, né? Nesse domingo, dia 4 de fevereiro, né? Você está começando um ano novo, o que você pode melhorar nesse ano, né? O que a gente pode melhorar? Poxa, eu vou parar de falar mal da vida do outro, né? Posso parar de ver coisas ilícitas na internet. O que você está assistindo na internet? O que você está vendo quando a sua esposa não está, quando seus pais não estão? O que você está vendo na internet? Perfil de pessoas que você está pesquisando aí. O que você está fazendo? Você está sendo fiel com o seu cônjuge? Você está sendo fiel com Deus? É uma pergunta que Deus está te fazendo essa manhã. Você está carregando a presença de Deus com responsabilidade na sua vida? É coisa séria, irmãos. A presença de Deus não habita em templo sujo. Eu tive que limpar a mesa, falei que ia te passar um pano para limpar. E toda gente tem que se limpar. Nós somos pecadores. Mas o que Deus quer é pecadores arrependidos. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Aqui você vê. Ele era um homem temente a Deus. Mas Davi também errou. Ele errou, mas Deus deixou de perdoar ele? Não, porque ele se arrependeu. O Salmo 51 ali, ele se humilha diante de Deus. Ele fala a Deus, cria em mim um coração puro e renove meu espírito inabalável. Vê se é meu. Ele se humilha pedindo perdão pelos seus pecados. Ele arranca a coroa da cabeça dele, ele se humilha, reconhecendo que ele precisava da presença de Deus. Deus quer isso da gente. Deus não veio chamar super santos, não. Ele veio chamar pecadores que estejam arrependidos e que queiram mudar de vida, é óbvio. Cada dia a gente tem que mudar. Cada dia eu tenho que olhar para a minha vida, ser humilde e reconhecer as minhas falhas, que eu tenho que melhorar cada dia. E Deus quer que você também reconheça nessa manhã. Reconheça que você é pecador, que você precisa, nós precisamos da presença de Deus. Por isso que é necessário todo dia você se arrepender de alguma coisa errada, de você consertar alguma coisa que está ruim. Faz um apontamento na sua vida, poxa, que eu preciso melhorar. Eu estou fazendo isso agora. Áreas da minha vida que eu tenho dificuldade, eu estou procurando sempre melhorar. Estou procurando estudar sobre aquilo para me melhorar, para me ser um cristão melhor, para me ser uma pessoa melhor. Puxa, estou sendo muito orgulhoso às vezes, estou sendo egoísta, porque tem que mudar essa atitude minha. E somente assim nós vamos conseguir carregar a presença de Deus na vida da gente. Agora, se você fazer vista grossa com as coisas que você faz, se você passar por cima de princípios, de valores cristãos, como você vai portar a presença de Deus na sua vida? É isso que aconteceu com Obed-Edom aqui. Ele carregava princípios de Deus, com certeza. Porque você vê que ele e toda a sua casa, pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Além de abençoar a casa, tudo que havia nas mãos de Obed-Edom, Deus começou a abençoar. Deus prosperava. E a pergunta que Deus faz para você nessa manhã: você tem tentado portar a presença de Deus na sua vida? Você tem tentado viver na presença de Deus? Você quer realmente que a presença de Deus viva com você 48 horas, 24 horas por dia? Então Ele quer que você faça uma análise na sua vida nessa manhã. É uma palavra revelada mesmo para o seu coração, para o meu coração nessa manhã. Vamos ver o que a gente pode melhorar para a gente ter um ano melhor. Na passagem de ano, eu fiz alguns projetos, eu escrevi alguns projetos que eu quero para a minha vida. Alguns eu já estou alcançando no começo do ano, porque eu coloquei ali, em pauta, e eu datei e eu estou conseguindo cumprir. E o que você pode fazer para melhorar a sua vida? Procure melhorar. Eu estou tentando melhorar a minha vida. Eu falei com o meu pastor, olha pastor, eu preciso melhorar nessa área, nesse ponto. Peça ajuda para mentores, pessoas melhores que você. Eu peço ajuda para gente melhor que eu. Pastores que são melhores do que eu, têm uma vida mais íntima com Deus, de mais caráter do que eu. Pessoas que eu tenho como exemplo, eu peço ajuda. Pastor, eu preciso de ajuda nessa área, eu tenho dificuldade.
E ali eu tenho sido bem sincero, eu me abro realmente. Procure uma pessoa de Deus de confiança, que esteja bem no relacionamento, no casamento, esteja bem como líder de uma igreja, um grande líder, alguém que você vê que é referência, é um modelo, é um exemplo a ser seguido. E ali vai e peça ajuda. E essas pessoas que tiveram sucesso nessas áreas da vida delas vão te ajudar também para você ter uma vida melhor. Você vai seguindo o caminho das pedras, do que a pessoa, como a pessoa chegou lá, você vai conseguir chegar também. É só você seguir os conselhos certos. Mas nunca ouça conselho de pessoas que infelizmente não têm um exemplo. Como que você está com um casamento com problema, você vai buscar alguém com casamento destruído, alguém que está divorciado? Ou alguém que vive uma vida de promiscuidade, ou uma pessoa que vive traindo o cônjuge. Como que você vai ouvir conselho de uma amiga, de um amigo assim? Não. Eu tenho que ouvir conselho de pessoas que estão bem no relacionamento, que vão te ajudar, que vão botar um freio em você, que vão mostrar o caminho para você. A pergunta é, você quer carregar a presença de Deus na sua vida? Uma pergunta. Uma certa feita tinha uma amiga minha, uma mulher de Deus, né, da cidade de Paulínia, e ela era uma pessoa que tinha Deus na vida dela, mas ela tinha um pecado que ela cometia. Ela falava mal do pastor, falava mal das pessoas e tinha uma língua solta. Uma certa feita a gente estava orando no monte, eu não estava nesse dia, não estava presente, eu ia com os irmãos, mas não estava presente. Mas ela confessou isso. E uma jovem estava ali e manifestou um espírito maligno na vida daquela jovem. E foi o dia de Deus pegar ela, né? O dia de Deus tratar com o caráter dela nessa área. E ali, aquele demônio começou a revelar os pecados que as pessoas cometiam fora da igreja. E apontava o dedo no rosto de um, de outro, e apontou o dedo para ela. E ela foi expulsar e falou, quem é você para você me expulsar? E aquela entidade começou a falar. Você fala mal do pastor, você fala mal. E ela ficou envergonhada. Ela ficou envergonhada, porque os pecados que ela fazia por trás dos bastidores foram revelados na cara dela. Ela foi fulminada, como usar ali, né? Foram faladas na frente de todo mundo. E ela ficou humilhada. Ela falou que ela nunca mais, na vida dela, ela cometeu aqueles erros, né? Ela se arrependeu, porque Deus queria mudar a vida dela, né? Ela é uma mulher muito usada por Deus. É uma pessoa que Deus usa muito, teve alguns arrebatamentos, inclusive ela teve um arrebatamento de sentidos numa vigília. Deus levou ela para o inferno, uma coisa assim, uma mulher que tem muita profundidade com Deus, né? Deus já usou ela para falar comigo muitas vezes e as profecias se cumpriram. E até minha esposa, eu levei minha esposa, a gente estava noivo, a gente ia se casar, e eu levei até ela e Deus usou ela para falar com a minha esposa, coisas que só a minha esposa sabia. Então hoje ela é uma mulher de Deus, assim, vive uma vida com Deus, mas no começo da fé dela ela foi confrontada. Quem sabe Deus não está confrontando você hoje? Quem sabe Deus não está chamando a sua atenção para que você faça como Obed-Edom e você carregue a presença dele na tua vida e a sua casa prospere, a sua família prospere. Que quando a gente carrega a presença de Deus, as coisas começam a dar certo. Enquanto a presença de Deus está fora, vai dando tudo errado. Quantas coisas na minha vida que deram errado porque eu deixei a presença de Deus, né? Me desviei do caminho por alguns momentos. Mas, graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim, eu me arrependi. E a pergunta que Deus faz para você hoje, esse ano de 2024, eu quero um ano novo para a minha vida. Eu listei alguns projetos, eu listei uma conduta nova, eu quero um casamento melhor, eu quero uma vida profissional melhor, estou lutando para isso, eu quero um ministério melhor. E o que você está fazendo para ter melhoria na tua vida? Você está se esforçando para isso? Você está se esforçando para ter uma vida melhor? Para ter um casamento melhor? Para ter um ministério melhor? E está se esforçando? Eu estou passando por cima do meu eu muitas vezes. Para mim estar bem com Deus. E a gente tem que passar por cima do nosso orgulho. É difícil a gente vencer a nossa carne. Mas quando a gente vence o nosso eu, a nossa carne, a gente passa por cima da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, Deus se agrada. Deus se agrada. Quando você passa por cima do seu eu estou passando por cima do meu eu muitas vezes, coisas que eu não engolia, hoje eu estou aprendendo a engolir, porque senão a gente não vai para o céu. A gente não pode carregar a presença de Deus se a gente não passar por cima do nosso eu. E a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje, você está passando por cima de você para agradar a Deus? Não de pessoas, de você. Porque o nosso eu, infelizmente, o nosso coração é enganoso, é pecador. Mas você está passando para receber a presença de Deus na sua vida? Eu estou passando. E não é fácil.
porque eu sou pecador e eu sou falho. Mas eu procuro a cada dia melhorar a minha vida. Cada dia eu faço uma reflexão. Eu preciso melhorar nisso. Olha, eu falei uma bobagem, não era para eu ter falado. Procure todo dia fazer isso. Meu pastor, eu achei interessante, na passagem de ano, ele falou que tinha um pastor que sentou ali. Ele estava num retiro de casais, um encontro de casais. Inclusive eu fiz parte com a minha esposa no final do ano passado. E ele estava dizendo que esse pastor sentou do lado dele e começou a falar mal de um outro. E ele, automaticamente, ele repreendeu. Ele falou, para com isso aí, irmão. Pelo amor de Deus. Para de falar mal da vida do pastor, falar mal do... Ele não está aqui para se defender. Então ele falou, irmão, não aceita as pessoas virem falar mal das outras perto de você. Corta. E hoje eu estou fazendo isso. Se eu vejo alguém falando mal da vida de alguém, a pessoa não está ali para se defender, eu saio. A pessoa não está presente. Eu tenho que ser homem para falar na cara, né? A gente tem que ter coragem de falar na cara da pessoa, não falar pelas costas. Então hoje eu procuro ser sincero com as pessoas. Se eu tiver algo para falar, eu vou falar na cara, eu não vou esconder. Mas de uma maneira que a gente não ofenda, né? Que a gente não entristeça o Espírito Santo de Deus. Porque você não gostaria de falar coisas, ou você não gostaria de ouvir coisas que te ferissem, né? A gente pode até confrontar, mas não ferir. Né? A gente tem que ter sabedoria, tem que sair palavras de graça da nossa boca. E eu procuro agir dessa forma hoje. Ele falou que ele fez um pacto, ele e a mulher dele. Que se ele falasse alguma coisa fora, que a mulher dele repreendesse ele. Eu achei bonito aquilo. Eu falei, interessante. Então, uma conduta de alguém que eu sigo, né? Meu pastor, eu tenho como exemplo. Então, coisas na minha vida que eu vejo que é ruim, eu procuro corrigir e me disciplinar para me ter uma vida melhor. E a gente tem que fazer isso se a gente quiser ir para o céu. Se a gente quiser fazer como Obed-Edom, ó, Deus abençoou a sua casa e tudo que ele tinha, porque ele carregou a presença de Deus na vida dele. Fica essa reflexão para você nessa manhã. O que você tem carregado? Você tem carregado fofoca, mentira? Uma vida dupla? A vida dos outros? Ou você tem carregado a presença de Deus? Porque a verdade é uma só. Ou a gente é cheio do Espírito Santo, irmão, ou é um outro Espírito que habita. A Bíblia diz de maneira muito clara, Jesus dizendo em Mateus, né, que o espírito maligno sai do homem e ele procura lugares para poder ali, né, habitar. E a casa está vazia. Ele volta com 7 espíritos piores, habita naquele homem. O estado daquele homem é pior do que o primeiro. Isso representa o quê? Você aceita Cristo, os demônios saem da sua vida. O mal sai da sua vida. Só que se você não se arrepende, se você não põe a presença de Deus na sua vida, aquele demônio volta com 7 piores que aquele, e a sua vida se torna pior do que o primeiro estado. Então você vê pessoas que se afastaram de Deus e a situação da vida da pessoa piorou. Se usava droga, agora ela bebe, agora ela prostitui, aí vai indo para um lamaçal, porque os demônios vão tomando conta. Então a pergunta que Deus quer fazer para você hoje, você quer carregar o que na sua vida? Deus ou o diabo? A presença dele ou a presença de Satanás? É uma pergunta. Eu quero na minha vida a presença de Deus, irmão. Eu quero na minha vida. Uma certa vez Pedro falou, Jesus tenha misericórdia de mim. Jesus olhou para ele e falou assim, aparta-te de mim, Satanás. Uma certa vez Pedro também foi ter com Jesus, né? E Jesus falou para ele, não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então você vê Pedro com Deus e Pedro usado pelo diabo. Pedro estava com Deus, foi o pastor da igreja primitiva. Foi meu pastor da minha igreja primitiva. A igreja cristã, Deus disse para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus falou isso para Pedro. Pedro foi o fundador da igreja cristã. E Pedro cometeu esse erro e negou Jesus depois 3 vezes. Mas Jesus mesmo assim perdoou Pedro. E Jesus olhou para Pedro, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus havia dito que iria negar. Ele falou que não, que ele morreria, mas não. Ele negou. Aí depois de tudo, Jesus perguntou para ele, Pedro, tu me amas? Ele triste porque ele tinha negado, ele tinha errado. Ele falou, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Faça a minha obra. O seu passado não importa mais. O que importa é o que você está fazendo a partir de hoje, que você mudou. Esse mesmo Pedro você vê lá em Atos 2, né? Quando ali Deus batiza todos os cristãos com o Espírito Santo e ele prega e ganha 3.000 almas. Então, irmãos, sempre há tempo da gente melhorar a nossa vida. Obed-Edom ali, ele carregou a presença de Deus.
E Deus quer que nós mudamos, nós tenhamos uma vida melhor esse ano. Seja mais cheio do Espírito. Ande com pessoas melhores que você. Hoje eu estou andando com pessoas melhores que eu. Com pastores melhores do que eu. Que têm uma vida mais santa do que eu. Porque eu quero copiar o exemplo deles e eu quero melhorar. Então não ande com fofoqueiro, não anda com mentiroso, não anda com gente ruim. Ande com pessoas melhores que você, para que essa palavra de Deus se cumpra na tua vida. Para que a presença de Deus esteja na tua vida, na tua casa, na tua família. E você seja protegido por Deus. Essa é a palavra que Deus tem falado. Dá um like aí, tá, no nosso canal, dá uma curtida, né? Se inscreve também aí, dê a sua opinião, amém? Eu sou humilde para ouvir. Se a opinião for uma opinião para minha melhoria, eu também estou aqui pronto a melhorar. Deus abençoe vocês, graça e paz.